Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedictum es tui inter mulieribus, benedictus é fruto do ventre tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, orai por nobis peccatoribus, em hora de morte nostri. Amém. Não é uma missa, com todo respeito à Igreja Católica. Padre José não vai chegar aqui, pelo menos encarnado, né? Nem a Dona Naná, que dava a catequese. Mas a gente trouxe essa oração, esse cântico, que foi oficializado pela Igreja Católica a partir, quer dizer, já era uma prática antes da formação da Igreja Católica, a oração da Ave Maria já era usada antes mesmo da Igreja Católica ter um corpo clerical, ter uma estrutura formada, e é um dos mais belos cantos, dos mais belos louvores que o homem carrega em admiração a Maria de Nazaré. A nossa admiração é tamanha que ela recebe mais de 1.100 nomes em várias partes do mundo. E é tamanha que até mesmo nós espíritas, quando a coisa aperta, qual que é a primeira frase que a gente fala? Nossa Senhora! É um cacuete que a gente carrega. Muitos de nós têm origem na Igreja Católica nesta encarnação, se não nessa, em outras encarnações, somos vindos da Igreja. E a doutrina espírita, ela tem também uma admiração e um respeito muito grande pela grandiosidade de Maria. E é interessante que Mohamed, quando escreveu o Alcorão, e nós cometemos uma falha com os nossos irmãos muçulmanos, quando chamamos o seu profeta de Maomé, nome não se traduz, então é Mohamed, ele escreveu o Alcorão, e no Alcorão há um capítulo dedicado a Maria, o Marwa, né? Então, existe uma admiração quase que universal por este ser, porque a mulher, ela é a porta de entrada para o nosso progresso. A mulher, ela é o elemento chave para a nossa evolução, para a nossa encarnação. A maternidade é a porta de entrada para o nosso processo evolutivo. E um espírito da magnitude do Cristo, que levou 2000 anos para que a Terra tivesse condições de recebê-lo, porque quando você vai encarnar num planeta, você pega para construir o seu perispírito dos fluidos que cercam esse planeta. A Terra levou 2000 anos para oferecer ao Cristo condições para que ele encarnasse. E também ele precisava que a humanidade estivesse naquele ponto em que estava, para que ele tivesse a portagem aqui. Mas interessante é que 700 anos antes do Cristo, Isaías vai lá, capítulo 7, versículo 14, no momento em que o Estado judaico, o Estado hebreu, passava por mais uma de suas infinitas guerras, porque até hoje estão beligerando, estão guerreando, não entenderam ainda a figura de Jeová ou Yahvé, a mensagem que Yahvé mandou para Abraão, né? Ainda carregam o Deus vingativo da imposição, tanto que não aceitam a figura do Cristo como nós aceitamos, ainda esperam o Messias de arma em punho para subjugar os inimigos de Israel. Mas naquelas guerras, Isaías, o profeta, vai escrever ao rei, dizendo que, e ele usa uma palavra em aramaico, gente, antigamente eu guardava tudo isso de cabeça, mas hoje a memória vai embora. Ele trouxe uma palavra em aramaico que diz almar ou almará, que traduzindo significa jovem esposa, que a jovem esposa dará luz a Emanuel, a presença de Deus conosco. Almar, Emanuel,
jovem esposa ou mulher em idade fértil, o que na época acontecia entre os 13 e 14 anos de idade. Quando esse texto foi traduzido do aramaico para o grego arcaico, e nós temos que tomar muito cuidado com as traduções, com a interpretação do Evangelho, porque quando você traduz, você perde muita coisa. Por exemplo, a palavra saudade só existe em idiomas de origem latina. Você não tem a palavra saudade em alemão, em inglês ou em chinês. Não existe essa palavra. Tá? Então, o que vai acontecer? Ela foi traduzida como paternis ou paternis, que quer dizer virgem. Então, o texto original fala uma coisa, a tradução fala outra. A virgem dará luz a Emanuel, aquele que está conosco. Isso nos deu uma concepção de que o Cristo foi concebido de forma diferenciada. Mas lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 17, o Cristo nos diz o quê? Eu não vim destruir a lei, mas dar cumprimento a ela. O Cristo não se referia à lei mosaica, que a lei mosaica ele destruiu tudo. Tudo que Moisés falou, o Cristo falou o contrário. Moisés falava para a gente, perdoa o teu amigo e odeia o seu inimigo. O Cristo falou, ama também o teu inimigo. Perdoa só 7 vezes. Está lá no Deuteronômio. Aí o Cristo fala, perdoa 70 vezes 7 vezes. Não é 70 vezes 7 não, tá, gente? É 70 vezes 7 vezes. É 7 elevado a 70ª potência. É um número, eu já peguei e fiz esse número no computador. É coisa de não ter o que fazer, né? Mas eu fui fazendo. Bendito Excel. Dá um número impronunciável. Aí vem o Chico e fala, por pessoa ou por delito. Então, o Cristo, ele simplesmente, ele transformou toda a lei mosaica. A base da lei mosaica, que era os 10 mandamentos, ele resumiu em 2. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, o Cristo não teve uma origem diferente da nossa, não teve um corpo diferente do nosso, não teve uma decomposição diferente da nossa. Então, ele teve uma infância, porque nós, até mesmo nós espíritas, nós achamos que o Cristo veio pronto. Que o Cristo veio pronto. Não veio. Ele precisou de uma mãe. Ele precisou ser gerado por 9 meses. Ela teve um parto, né? E o Cristo nos dá a primeira lição de humildade. E Maria e José dão a lição de aceitação, que ele nasceu num coxo, numa manjedoura. Ele foi criança, ele precisou de papinha, ele precisou de fralda, de banho, de ensinar os primeiros passos, as primeiras palavras. Obviamente, a tomada de consciência dele foi muito maior, dado o grau de evolução que ele tinha. Quanto melhor o operário, mais ele usa a máquina. Se você mandar eu fazer uma escultura, não vai sair nada, porque eu não tenho o menor traquejo. Eu, com uma furadeira na mão, sou um desastre, e eu insisto em usar. Né? A minha esposa sabe que não vai dar certo, mas não fala nada, tadinha. Ainda me deu uma arma, me deu uma furadeira novinha. A parede da minha garagem está lá, para colocar um varal. São 4 furos, eu já tentei 16 vezes. Mas vai dar certo, uma hora funciona. Quando eu ver que não deu certo, eu contrato alguém. Mas é o meu jeito. Agora, se eu chamar um sujeito acostumado a mexer, o que eu levo 3 dias para fazer, ele vai fazer em 15 minutos, porque é a habilidade dele. Então, o Cristo usou o seu corpo e usou a matéria do planeta à sua disposição, graças ao seu grau de evolução.
Agora pensemos em Maria. Lá em Lucas, capítulo 1, versículos de 26 a 38, narra-se um diálogo interessantíssimo. Imaginemos você, uma jovem, com um casamento pronto, marcado, uma vida já programada, porque o seu noivo é de uma família tradicional, é de uma das famílias mais importantes do país, então não é qualquer sujeito, então você estava com toda a sua vida pronta. Vem um espírito, vem um anjo e fala, você vai dar à luz a um filho e vai botar o nome dele de Jesus. É o Filho de Deus. E o que aquela menina faz? Quando ela vê toda a sua vida futura, dá uma reviravolta. Acabou tudo que ela tinha planejado, foi por água abaixo. Ela olha nos olhos do anjo e diz assim, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim a vontade de Deus. Olha o grau de compromisso, de dever, de aceitação, de submissão dessa menina de 14 anos de idade. Quando é que nós, com 14 anos de idade, teríamos condições de tomar uma decisão dessa? Irmã Dulce, aos 13 anos, já havia decidido ser freira, mas foi rejeitada no convento, porque sabia do seu chamamento, sabia o que veio fazer aqui. Nasceu, se não me falha a memória, Maria Rita de Souza Brito Lopes. Aos 13 anos levava os mendigos para casa, esvaziava a despensa para alimentar os pobres. Aos 19 anos tornou-se freira, volta para Salvador, porque ela entendeu o chamamento divino. Não como mãe física, mas quantos filhos espirituais a irmã Dulce não abraçou? E Maria fez a mesma coisa. Era uma jovem adolescente que viu toda a sua vida esvair-se e aceitou aquilo de coração cheio. Tem a sua gravidez, vai encontrar-se com a sua prima, grávida de João Batista, e ela, Isabel, reconhece. João Batista diante imagina o imã, imagina a vibração daquela gravidez quando o outro espírito, porque Jesus falou, entre os nascidos de mulher, João é o maior, se referindo a João Batista, que também não era qualquer sujeito. Ele vai reconhecer e vai tremer no útero. Aqui Isabel fala, bendito é o fruto do vosso ventre. Passam-se os 9 meses, nasce aquela criança. E qual foi a primeira coisa que aconteceu? Uma perseguição. Desculpa. Ela tem que fugir com seu filho. E assim vai ser, porque ela sabia do compromisso daquela criança. No livro Boa Nova, capítulo 30, irmão X fala sobre Maria, sobre a infância do Cristo e como ela teve que se desdobrar para dar conta. Porque o Cristo, quando criança, trazia também os pobres para casa, para alimentá-los. Quando um dia ele entra de braços dados, mãozinhas dadas, com 2 malfeitores temidos em toda a Galileia, e ele os trata como irmãos queridos, os alimenta. E ela então vai acompanhar toda a sua juventude, vai até que com 30 anos, nas bodas de Caná, Maria dá a primeira lição pública de que ela conhecia o compromisso do filho. Quando ele fala que para os empregados que deveriam encher as jarras de água, fazei tudo o que ele mandar.
Olha o recado que ela nos deixa, porque ela sabia a origem do filho. Ela sabia que aquele filho tinha um compromisso. Ela sabia que o compromisso daquele filho iria mudar o rumo da humanidade. E vai acompanhar de longe toda a sua trajetória. Quando 3 anos mais tarde, vê o seu filho que só falou de amor, vê o seu filho que só curou, que matou a fome, que nunca infringiu uma lei, mas que desagradou a todos os sacerdotes, doutores da lei, porque quando apresentaram para o filho dela, a mulher adúltera, e diz assim: Moisés ordena que o apedrejemos, e tu, o que dizes? Se ele fala apedreja, ele desmente tudo o que falou. Se ele fala perdoa, ele contraria Moisés. Aí ele arrumaria uma encrenca com todo mundo e iria se desmentir, porque ele tinha dito que não vinha destruir a lei, e as pessoas entenderam que ele falava de Moisés. E qual a lição que o Cristo nos dá naquele momento? Aquele entre vós sem pecados que atire a primeira pedra. Narra o Evangelho que começaram a sair primeiro os mais velhos, porque quem mais viveu, mais errou. Quando saem todos, a mulher olha para ele e fala: onde estão aqueles que te acusam? Então, a gente vai ver aquela mãe acompanhando tudo isso e vê o filho capaz de dar uma lição maravilhosa dessas, preso, torturado, vilipendiado e morto pela crucificação. A mais cruel prova de execução, de poder que o Império Romano dava. A morte por crucificação não era uma coisa tão incomum, era muito comum na época, só que os condenados eram amarrados à cruz. A morte era por inanição, a pessoa morria de fome e de sede e de exaustão. Não havia uma hemorragia. A pessoa levava 3, 4, 5, 6 dias para morrer. Só que, antes do Cristo, se não me falha a memória, só há registros, em torno de 100 anos antes dele, de um outro condenado que foi crucificado, que foi usado pregos na cruz. Então imagina só, para uma mãe que vê um filho, o filho quando deve, a mãe já não conforma de o ver condenado. Imagina uma mãe de um filho inocente vê-lo preso. Imagina o tamanho da dor desta mãe. Porque para a mãe o filho é sempre o certo, vocês já perceberam isso? Eu fui diretor de uma escola e sempre que você chamava uma mãe porque o filho estava dando problema, a conversa era a mesma. Ah, diretor, ele é um bom menino, mas são as más companhias. Aí chegava a mãe do outro e falava: pois é, diretor, ele é um bom menino. O problema são as más companhias. Mas quem que é a má companhia de quem? Porque a mãe sempre vê o filho com bons olhos. Dizem que Deus é pai, eu não concordo, eu acho que Deus é mãe. Porque se ele fosse pai, os olhos dele seriam outros para a humanidade. E esta mãe vê seu filho condenado à morte por crimes que não cometeu. Eu imagino como sangrava aquele coração. Porque não deve ser fácil, e eu não sei o tamanho desta dor, de uma mãe que perde um filho. Só uma outra mãe que perdeu um filho é que vai saber. Só uma mãe entende a dor de outra mãe. O Chico conta uma história muito bonita. Uma senhora no interior do Nordeste, se não me falha a memória, de Pernambuco. O filho tira a própria vida. E ela, apesar de católica fervorosa, ouvira falar num tal Chico Xavier,
que trazia notícia dos mortos. Ela então ajuntou todas as suas economias e enfrentou mais de 20 horas de ônibus até chegar no Triângulo Mineiro, na cidade de Uberaba. Pernoitou e chegou às 4 horas da manhã na porta do Grupo Espírita da Prece. Às 6 horas da tarde começaram a entregar as fichas e ela pegou a ficha de número 1. Seria a primeira a ser atendida por Chico Xavier. Assim que ela estava feliz da vida, para um carro. Uma senhora chegou desesperada porque não conseguira mais ficha. Havia perdido 3 filhos num acidente automobilístico. 3 filhos de uma vez. E aquela mãe pensou consigo: meu filho partiu desta vida por vontade própria. Esta mãe não. A dor dela é maior do que a minha. É muito maior. Saiu da fila e entregou na mão daquela mãe a ficha número 1. Como os recursos eram poucos, voltou para o hotel onde estava. No dia seguinte partiria, pegaria o ônibus de volta para sua terra natal, no Nordeste brasileiro. Às 2h30 da manhã, tal gerente do hotel bateram na porta. Senhora, senhora. Ela abriu a porta, um dos trabalhadores do Grupo Espírita da Prece. E falou: o Chico quer falar com a senhora. Mas como ele quer falar comigo? Eu não tenho a ficha. Não, a senhora não é a senhora fulana de tal? Sim, sou. A senhora não é da cidade tal? Sou, mas ninguém sabia de onde ela era. Então a senhora vem comigo que o Chico quer falar. Quando ela entra no grupo, o Chico lê a carta do filho. O filho começa dizendo: mãe, eu não merecia estar aqui, porque tirei a minha própria vida. Mas você atendeu a dor daquela mãe. Pelo seu gesto, mãe, eu estou aqui. Eu não mereço, mas você precisa da minha presença. E dá uma das mais belas mensagens sobre o suicídio, sobre a dor que ele estava sentindo, a decepção, e consola aquela mãe que chegou em Uberaba, católica, e volta de Uberaba, espírita convicta. Porque como vai negar a existência da vida após a morte depois daquilo? Então a mãe entende a dor de outra mãe. Então eu imagino Maria naquela cena do Calvário. Ali certamente ela sentiria a dor de todas as mães. E naquele instante, o Cristo vai santificar uma das coisas mais belas da humanidade, que é a adoção. Quando ele olha nos olhos de João, discípulo amado, e diz assim: filho, toma tua mãe. Mãe, eis o teu filho. Mostrando novamente o que ele fala para Nicodemos: o que é carne, o que é espírito. Naquele momento, o Cristo santifica a adoção, que vem colocar no mesmo cenário da vida, no mesmo palco, espíritos que têm caminhos tão diversos. Quantas pessoas nós nos conhecemos que o filho adotivo parece mais com o pai do que os filhos biológicos? Eu tenho um exemplo disso na minha família. Tenho um tio com 3 filhos lá, o único que se parece com ele é o adotivo. E quantos casos desses a gente não conhece? Para uma mãe que tem 3 filhos, 4 filhos, tem um adotivo, não há diferença. Não há a menor diferença. Nenhuma. Porque é o amor. Um laço que se une e que não há nada que separa. Terminado aquilo, o Cristo foi sepultado. Maria então vai para Betaneia, uma cidadezinha, uma vila próxima a Nazaré, com a sua família. Mas aí surgiram os herdeiros do Cristo, aqueles que se julgavam melhores que os outros.
E como somos assim? Talvez seja por isso que o Cristo tenha deixado ordens expressas, que o corpo dele e de Maria tinha que sumir. Porque, como diz Haroldo Dutra, e eu concordo com ele, quem sou eu, né, para concordar ou discordar dele, mas esta é a beleza da doutrina espírita. Nós não somos obrigados a aceitar nada que não passe pelo crivo da nossa razão. E ele vai dizer o seguinte: se tivesse sobrado um único osso do Cristo, ninguém estudava o Evangelho, nem os espíritas. Estaríamos todos arraigados nisso, porque nós precisamos de uma presença material. Por isso que não se tem notícia. O corpo dele foi retirado da tumba e colocado numa vala comum, porque ele não precisava mais daquele envoltório físico. O corpo que ele plasmou depois foi o dele. E Maria também. Mas como a coisa começou a dar complicações ali com os herdeiros do Cristo, a gente é melhor do que vocês, porque nós somos da família, Maria então vai se retirar com João para Éfeso, nas costas do Mediterrâneo. E Humberto de Campos fala de uma casinha, de um casebre que ela ganhou de alguém, de onde se podia ver o mar. E aos poucos aquela casa foi se tornando um ponto de encontro, de passagem para todos os pobres, os estropiados, os necessitados de afeto, de carinho, os necessitados da matéria. A mansão do caminho nasce ali, em Éfeso, em que Maria cuidava de cada caído da vida, como se filho dela fosse. Eram leprosos que eram expurgados da sociedade, eram estropiados que eram tratados como endemoniados. Os próprios endemoniados encontravam ali um pouco de sossego. Até que um dia, um leproso, depois de ter as suas feridas deitado em azeite por aquela jovem, pega-lhe as mãos e beija, e olha nos seus olhos e a chama de Mãe Santíssima, nome pelo qual nós carregamos até hoje. Maria então vai trabalhar até que seu corpo falha. E quem vem buscá-la? O próprio filho, que diz a ela: é da vontade de meu Pai que sejas a rainha dos anjos em seu reino. E ela, ao despertar do corpo, ao invés de buscar os altos celestiais, reúne forças dentro de si para ir até o circo romano, consolar os cristãos que estavam prestes a ser martirizados. Vai tocar cada um deles com as suas bênçãos. E ao desencarnar, vai criar uma legião de espíritos chamados de Legionários de Maria, que a Dona Ivone Pereira traduz para a gente no livro de Camilo Castelo Branco, Memórias de um Suicida, do trabalho que os hospitais Maria de Nazaré realizam em receber os irmãos que se antecipam à morte, seja por vias diretas ou indiretas. Esse Espírito grandioso assume o papel de distribuir a misericórdia divina entre os sofredores da terra. E quantos de nós, muitas vezes, não precisamos do colo de mãe, de aconchego de mãe? Então, nós não devemos distanciar dela, não devemos perder Maria de vista. Por que não? E por que não nos espelharmos e transformarmos os nossos corações num coração materno, que está sempre disposto a receber o filho, que está sempre disposto a dar um gesto de carinho? Por que nós, muitas vezes, esquecemos de pedir a ela um pouco de afago e de carinho?
O Chico pergunta para Emmanuel como era o rosto de Nossa Senhora. O Emmanuel então vai falar: quem disse você que eu consigo chegar perto dela? E traz aquele desenho. Esse é um dos desenhos que vi quando estive no Hospital Maria de Nazaré. Pinta aquele quadro que nós conhecemos, do rosto angelical de Maria. Eu imagino o tamanho do compromisso de um espírito desse, que não abandonou a terra em momento algum, que encontrou conforto em fazer a vontade do Pai. E Maria Dolores vai retratar para nós mais ou menos assim. Sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento. Cansado de remorso e sofrimento, sentava-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores, que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela diz: meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replica o interpelado, claramente agressivo: sou um morto e estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé, sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouviste falar em Judas, o traidor? Sou eu quem aniquilei a vida do Senhor. A princípio, julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer neste inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora, nada sabeis da mágoa que me agita. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: meu filho, sei que choras, sei que lutas, sei a dor que causa o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é amor em toda parte. E acrescentou serena: a bondade de Deus jamais condena. Venho por mãe a ti buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova, terás em breve uma existência nova. Não estás sozinhos ou desesperado ou desprezado. Judas respondeu e bradou rude e pasmo: mãe, não me venhais aqui com mentira e sarcasmo. Depois de me enforcar num galho de figueira, para acordar na dor, sem mais poder fugir da vida verdadeira. Fui procurar consolo e força de viver, ao pé da pobre mãe que me forjara o ser. Ela me viu chorando e escutou meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos. Expulsou-me a esconjuros, chamou-me de monstro por sinal, disse que eu era unicamente o espírito do mal, intimou-me a terrível retrocesso, mandou-me que apressar o meu regresso para a zona infernal de onde eu vinha. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mães, não me faleis de amor, sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente: por mais que recuseis, não me altero. Amo-te, filho meu, e te quero ver-te de novo a vida maravilhosamente revestida de paz, luz, fé e revelação e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento,
terás o coração nas águas do bendito esquecimento, numa existência de esperança, levar-te-ei comigo a remansoso abrigo, dar-te-ei outra mãe. Pensa, descansa. E Judas, nesse instante, como quem duvidas a própria dor gigante, ou como quem se desgarra de pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós? Que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher irradiando amor? Ou anjo celestial de quem presinto a luz? No entanto, ela o fitou frente a frente e respondeu simplesmente: meu filho, eu sou Maria, mãe de Jesus. E nós temos muitos exemplos disso. De mães que esquecem a própria dor para acudir outros filhos. Nós temos tanta coisa que a gente pode fazer, temos tanto a aprender com ela, a transformar o nosso coração num recanto de amor, a transformar a vida das pessoas que estão à nossa volta, dos caídos, a amar sem julgar, a estender a mão sem perguntar. Que nós possamos fazer assim, que possamos nos sentir sempre abraçados e amparados e sempre recorremos a Maria quando a dor estiver muito forte. Que Jesus nos abençoe a todos.